Eles costumavam rir sempre que eu falava sobre farinha, manteiga e açúcar, como se fossem tesouros. Diziam que o sonho da minha padaria não passava de um hobby bobo, algo bonitinho para passar o tempo até eu arrumar um emprego de verdade. Mas os sonhos têm uma forma curiosa de provar que as pessoas estão erradas. No momento em que o dinheiro começou a aparecer, meu irmão preguiçoso de repente decidiu que era o cofundador de tudo que eu havia construído com noites sem dormir e mãos doloridas. O que ele e meus pais não perceberam é que, por anos, eu vinha guardando cada recibo, cada dólar que ele pegava, cada mentira que contavam e cada jantar doloroso em que olhavam para ele com orgulho e para mim com pena. Eu não estava apenas assando pães. Eu estava construindo um caso. E quando finalmente entrei naquele tribunal, talvez eu não estivesse usando meu avental, mas as provas que carregava eram fortes o bastante para destruir a teia de mentiras que eles tinham criado. Se você já viu as pessoas que deveriam ser seus maiores apoiadores se transformarem nos seus maiores críticos, então minha história vai tocar o ponto mais pesado do seu coração. Curta se você acredita que o trabalho duro de alguém merece respeito e continue acompanhando, porque você está prestes a testemunhar a fatia mais doce de vingança familiar que já provou. Meu nome é Janice, desde os 6 anos de idade, eu sonho em ter uma pequena padaria que cheire a aconchego. Enquanto meus amigos saíam escondidos para festas, eu estava na cozinha à meia-noite, com os braços cobertos de massa, aprendendo na base da tentativa e erro. Estraguei mais tortas do que vendi. Mas cada erro me ensinou algo. Cada pagamento dos meus empregos de meio período lavando pratos, dobrando roupas ia direto pro meu portinho da padaria. Meus pais, Joe e Kate, nunca esconderam a falta de fé que tinham em mim. Meu pai trabalhava longas horas na construção civil e via a vida em tijolos e aço, coisas que se podem contar e carregar. Minha mãe era secretária, prática e cautelosa. Querida, ela dizia, balançando a cabeça com um sorriso cansado, assar é um hobby bonito, mas ninguém constrói um futuro com glacê. E então havia meu irmão Isaac, 3 anos mais velho, o orgulho e a alegria deles. Ele consertava motores e se gabava das mãos sujas de graxa. Para eles, ele era confiável, comum, seguro. Eu era a estranha que falava com o fermento como se ele pudesse me ouvir. Quando anunciei uma noite que havia sido aceita na escola de culinária, a mesa do jantar virou pedra. Escola de culinária, meu pai gritou. Isso não é educação, é pagar para alguém te ensinar a cozinhar. Isaac riu com a boca cheia de purê de batata. E então, qual é o plano, Jean? Vai abrir uma barraquinha de biscoitos? As risadas dele soaram mais alto que os talheres. Eu não ri. Eu só trabalhei mais. Peguei turnos duplos, vendi cupcakes no meu carro, economizei e lutei até minhas mãos doerem. Quando ganhei meus primeiros $18 na feira, meus pais reviraram os olhos. Um dia inteiro por $18, minha mãe zombou. Você ganharia mais digitando relatórios. Mas com o tempo, os 18 viraram 40, 80, 200. Passos pequenos, como pãezinhos crescendo devagar no forno. No dia em que finalmente aluguei uma pequena loja no centro, um cantinho só grande o bastante para 2 fornos e uma vitrine, convidei meus pais. Eles não vieram. As últimas palavras do meu pai, antes de desligar o telefone naquela manhã, foram: liga pra gente quando arrumar um emprego de verdade. 18 meses depois, aquela pequena padaria, Janice's Kitchen, brilhava com uma luz suave todas as manhãs às 6 horas. O ar cheirava a canela. As pessoas faziam fila para comprar croissants frescos, e eu finalmente podia respirar sem checar o saldo bancário a cada hora. Eu não era rica, mas era orgulhosa. E aprendi que o sucesso é como o açúcar atrai atenção, e nem toda ela é doce. Isaac começou a aparecer por lá. No começo, uma vez por mês. Entrava com aquele sorriso largo, oferecia ajuda para carregar um saco de farinha ou se servia de um café para dar uma força. Piscava para os clientes e dizia: nossa padaria tá indo muito bem. Achei que fosse só brincadeira, até que a nossa padaria virou a expressão favorita dele. Logo começou a aparecer todos os dias, mexendo nas minhas prateleiras, conversando com os clientes como se fosse o dono do lugar. Num sábado, o dia mais movimentado da semana, eu estava atolada de trabalho, bolo de casamento, cupcakes de aniversário, uma montanha de pedidos na cabeça. Isaac chegou 2 horas atrasado, cheirando a cerveja barata e vestindo a mesma confiança de ontem. Quando o movimento diminuiu, perguntei em voz baixa:
Que história é essa de a nossa padaria, Isaac? Você não trabalha aqui. O sorriso dele sumiu como açúcar na chuva. Uau, disse friamente. Você é mesmo ingrata. Mamãe e papai vão ficar furiosos quando souberem como você trata a família. E ele fez questão de contar. O jantar de domingo foi uma emboscada disfarçada de frango assado. Meus pais estavam à mesa, com aquelas expressões ensaiadas de falsa preocupação. Janice, começou minha mãe, precisamos conversar sobre como você anda tratando seu irmão. Meu pai assentiu. Isaac tem te ajudado a construir esse seu negocinho. Ele merece reconhecimento. Reconhecimento? Ele aparecia 2 vezes por semana, talvez para mover umas caixas e fazer charme para os clientes, e eu ainda pagava por isso. Pai, comecei, eu agradeço a ajuda do Isaac, mas a padaria é minha. Família ajuda família, interrompeu minha mãe, ríspida. E quando a família ajuda a construir algo, merece uma parte. Meu pai selou o golpe com uma frase que me atingiu como um soco no estômago. Ele merece ser sócio. 50-50. Isso é justo. 50-50, por carregar sacos de farinha. Olhei para eles do outro lado da mesa. Rostos tão familiares, mas agora mais frios que os de estranhos. Eles não me viam apenas uma oportunidade. Não o meu sonho, mas o meu lucro. Eu não vou abrir mão de metade do meu negócio, disse calmamente. A resposta veio como trovão. Ingrata! Gritou minha mãe. Egoísta, acrescentou meu pai. Isaac se recostou na cadeira, sorrindo como um rei que acabou de roubar uma coroa. Tudo bem, disse com arrogância. Eu continuo ajudando por enquanto. Ela vai mudar de ideia quando perceber o quanto precisa de mim. Naquela noite, no meu pequeno apartamento em cima da padaria, eu desabei. Chorei não como uma vítima, mas como um vulcão. Anos de frustração engolida explodindo de uma vez. Depois parei, limpei o rosto, preparei um café forte e comecei a planejar. Porque eu não tinha lutado tanto para deixar alguém roubar o que eu construí do zero. As semanas seguintes foram brutais. Meus pais apareciam na padaria sem avisar, fingindo estar a acompanhando, mas na verdade fiscalizando. Minha mãe sorria para os clientes e comentava docemente: essa é uma padaria de família. Meu pai dava palpites, todos com o mesmo fim: fazer Isaac ganhar mais poder. E o Isaac, ele se tornou insuportável. Começou a reorganizar as prateleiras, fazer promessas aos clientes sem minha aprovação e se gabava para todo mundo sobre o nosso plano de 5 anos. Plano de 5 anos. O homem nem avental tinha. Mas o que realmente me destruiu não foram as palavras nem as intromissões, foi o dinheiro. Tudo começou tão pequeno que quase passou despercebido. Alguns dólares faltando aqui e ali depois de dias movimentados. No início, culpei a mim mesma. Dias cheios significavam transações apressadas, troco rápido, erros fáceis de acontecer. Mas então comecei a prestar mais atenção. As diferenças não eram aleatórias. Aconteciam justamente nos dias em que Isaac a ajudava. Aconteciam quando eu o deixava sozinho no balcão enquanto trabalhava nos fundos. Aconteciam de forma constante, previsível como um relógio. Instalei um novo sistema de caixa, que registrava a cada transação. As faltas continuaram, mas agora eu podia ver exatamente quando ocorriam. Sempre durante os turnos do Isaac. Sempre em valores redondos, sugerindo que alguém estava desviando, não errando nas contas. Quando confrontei, ele reagiu com uma manipulação digna de um ator. Você está me acusando de roubo? Disse, com a voz carregada de mágoa e incredulidade. Eu sou seu irmão, Janeiro. Estou aqui ajudando você a construir esse negócio, praticamente de graça, e você acha que eu estou te roubando? Ele foi tão convincente que, por um momento, cheguei a duvidar de mim mesma. Talvez eu estivesse sendo paranoica. Talvez o estresse de administrar tudo estivesse me fazendo enxergar problemas que não existiam. Mas então encontrei os extratos bancários. Isaac havia aberto uma conta em outro banco, achando que eu nunca descobriria. Só que, em cidade pequena, as coisas têm jeito de vir à tona, ainda mais quando sua amiga de infância, Nathalie, trabalha na cooperativa de crédito. Ela não podia me mostrar os extratos, legalmente falando. Mas pôde comentar, de forma casual,
que era curioso como os depósitos dele sempre aconteciam logo depois dos meus dias mais movimentados na padaria. Naquela noite, contratei uma amiga contadora chamada Diana para revisar meus livros em silêncio. O que ela encontrou me atingiu como um soco no estômago. Em 8 meses, quase $12.000 haviam sumido do caixa. Não de uma vez pequenas quantias, cuidadosamente espaçadas, planejadas para parecer erros comuns de manuseio de dinheiro. Mas, quando Diana juntou tudo, o padrão era inegável. Isaac não estava apenas me roubando. Ele fazia isso de forma metódica, profissional até. E meus pais, quando finalmente juntei coragem para mostrar as provas, a reação deles foi pior do que qualquer coisa que eu poderia imaginar. Você está sendo paranoica, disse minha mãe, com desdém. O Isaac nunca faria isso. Ele é família. Talvez você devesse revisar sua própria contabilidade, sugeriu meu pai, como se eu fosse a culpada. Administrar um negócio é complicado. Talvez você não seja tão bom com números quanto pensava. Mas o insulto final veio do próprio Isaac. Olha, ele disse, sentado na minha cozinha como se fosse dono do lugar, talvez algum dinheiro tenha se misturado. Essas coisas acontecem em negócios de família. Mas a solução não é acusar nem desconfiar. A solução é oficializar tudo. Me dê a sociedade que eu mereço e a gente resolve qualquer confusão nas finanças. Uma sociedade. Em troca de não chamar a polícia por seu furto, ele estava me chantageando com o total apoio dos meus pais. Naquela noite eu sentei na minha padaria vazia às 2 horas da manhã, cercada por batedeiras, formas e pelos sonhos que eu havia lutado tanto para construir. Tomei uma decisão que mudaria tudo. Eu não ia mais brigar esse combate nos termos deles. Ia vencer nos meus. Planejar vingança, descobri, era muito parecido com assar. Precisa-se dos ingredientes certos, medidas precisas, tempo perfeito e paciência para deixar tudo crescer até ficar exatamente pronto. Comecei pela base, proteger o que era meu. Primeiro, reestruturei a padaria como uma empresa limitada, LTDA, com minha pessoa como única sócia e responsável. Todos os ativos, todas as receitas, todos os contratos com fornecedores, tudo documentado legalmente em meu nome. Juntei todos os recibos mostrando que eu pagava o Isaac pelos serviços ocasionais. Coletei extratos bancários, declarações de imposto, contratos com fornecedores, apólices de seguro, uma montanha de provas de que aquele negócio era meu, construído com meu dinheiro, meu trabalho, minha visão. Aí veio a parte bonita. Deixei Isaac pensar que estava ganhando. Quando ele exigiu uma reunião formal de sociedade com meus pais presentes, eu não discuti. Sorri e concordei. Quando trouxe a ideia de formalizar a empresa com ele como sócio, balancei a cabeça pensativa e disse que ia considerar. Quando meus pais me pressionaram em cada reunião de família, comecei a dar respostas mais suaves. Talvez você esteja certa, eu dizia. Isaac tem sido útil, devo pensar no futuro. Família é importante. Concordava, deixando que achassem que estavam me desgastando. Na verdade, eu estava ganhando tempo para montar um caso jurídico inabalável. A contadora Diana me ajudou a documentar cada transação fraudulenta. Encontramos as digitais do Isaac por toda parte no dinheiro que sumiu. Literalmente, em alguns casos o novo sistema de caixa registrava quem abria a gaveta e quando, conseguimos rastrear os depósitos bancários dele em datas e valores que batiam exatamente com o dinheiro que faltava no meu caixa. Mas eu queria mais do que prova de roubo. Queria destruir a narrativa que construíram, de que Isaac era um sócio igual nos meus sucessos. Então documentei tudo. Cada dia que Isaac não apareceu para trabalhar, que eram a maioria. Cada tarefa que ele dizia fazer, mas não fazia. Cada cliente que ele supostamente trouxe, quando na verdade me encontraram por boca a boca ou por anúncios que eu havia pago. A câmera de segurança que eu havia instalado depois que o dinheiro começou a desaparecer virou minha melhor amiga. Horas e mais horas de gravação mostrando Isaac guardando dinheiro no bolso, chegando de ressaca, saindo mais cedo e passando mais tempo no celular do que realmente trabalhando. Enquanto isso, eu reunia testemunhas de caráter, clientes que me acompanhavam desde os tempos da feira, muito antes de Isaac se envolver, fornecedores que tinham visto de perto meu esforço em construir relações e fazer o negócio crescer sozinha, outros donos de comércios que podiam confirmar minha reputação e minha ética de trabalho. Mas a peça final foi a mais satisfatória de todas.
Eu comecei a gravar secretamente as conversas da família. É impressionante o que as pessoas dizem quando acham que estão ganhando. Isaac se gabava para os meus pais de que merecia pelo menos 60% do negócio, assim que eles me obrigassem a aceitar a sociedade. Minha mãe comentava sobre como a padaria finalmente poderia sustentar um Isaac de verdade quando ele estivesse oficialmente envolvido. Meu pai falava em expandir o negócio usando o nome do Isaac no pedido de empréstimo afinal, segundo ele, o Isaac seria a verdadeira mente empresarial da família. Eles estavam planejando roubar o trabalho da minha vida e, depois disso, me tirar completamente da jogada. Quando eu finalmente tinha tudo o que precisava, Isaac fez o movimento dele. Confiante após meses achando que eu estava enfraquecida, ele apareceu com um ultimato. Olha, Jean, disse ele, em pé na minha padaria, com a postura de quem achava que era o dono, isso já foi longe demais. Quero 50% de sociedade oficial, ou vou ter que considerar outras opções. Outras opções? Tipo roubar mais dinheiro, sabotar meu negócio, correr para mamãe e papai? Respondi. Ele cruzou os braços, arrogante. Você sabe do que estou falando. Eu respirei fundo e disse com calma. Sabe de uma coisa, Isaac? Você tem toda a razão. Está na hora de oficializar isso. O sorriso que se abriu no rosto dele era pura ganância. Era isso que eu queria ouvir, respondeu. E ainda estava sorrindo 3 dias depois, quando o oficial de justiça entregou em mãos os papéis do processo. No dia da audiência, meus pais entraram no tribunal desfilando como se estivessem indo à coroação do Isaac. Haviam passado semanas dizendo para todo mundo que eu finalmente tinha caído em Sian e estava dando ao Isaac a sociedade que ele merecia. Isaac, por sua vez, parecia cheio de confiança, quase arrogante. Tinha vestido a melhor camisa, penteado o cabelo e ficava cochichando com meus pais, apontando para mim como se eu fosse uma criança teimosa finalmente colocada no lugar. Eles não faziam ideia do que estava por vir. Quando o juiz chamou o caso, o advogado público do Isaac se levantou, achando que seria uma simples disputa de sociedade. Tentou pintar o Isaac como um membro dedicado da família, alguém que ajudou a construir um negócio de sucesso e merecia reconhecimento formal. Meritíssimo, começou ele, meu cliente investiu meses de trabalho e agregou valor significativo à padaria. Trata-se apenas de formalizar uma relação de sociedade que já existe. Então chegou a minha vez. Minha advogada, uma mulher afiada chamada Caleb Idiri, especialista em fraudes empresariais, levantou-se com uma pasta grossa o suficiente para derrubar um touro. Meritíssimo, começou ela. Isso não é uma disputa de sociedade. É um caso de roubo sistemático, fraude e tentativa de extorsão. A primeira prova foram os registros bancários de Isaac, mostrando depósitos que coincidiam exatamente até o centavo com o dinheiro que havia sumido do meu caixa. A segunda, as filmagens das câmeras de segurança, mostrando ele colocando dinheiro no bolso. A terceira, as gravações das conversas onde ele se gabava de quanto planejava exigir quando fosse oficialmente dono de parte do meu negócio. Mas o golpe de mestre foi a documentação detalhada que mostrei, cada alegação dele, lado a lado com a realidade do que ele realmente havia feito ou melhor, deixado de fazer. Isaac havia contado para todos que ajudou a construir a padaria do zero. Mas as provas mostravam outra realidade. Ele trabalhava, no máximo, 6 horas por semana durante 8 meses, não havia contribuído com um único centavo para os custos iniciais, trouxera apenas 3 clientes verificáveis e ainda roubara quase $12.000. A expressão do juiz ficava mais fria a cada nova evidência apresentada. Quando Isaac tentou se justificar, sua história desmoronou instantaneamente. Sim, ele havia pegado dinheiro, mas alegava que era compensação por trabalho não pago. Sim, dizia ser sócio, mas afirmava que merecia reconhecimento. Sim, exigirá participação, mas apenas por achar justo. Meus pais, sentados na plateia, assistiam ao seu filho de ouro a se autodestruir com cada palavra. A sentença foi tão dura quanto perfeita. Isaac foi condenado a devolver cada centavo roubado, com juros e multas. Sua reivindicação de sociedade foi completamente rejeitada. O juiz ainda concedeu minha solicitação de uma ordem de restrição, proibindo-o de entrar na padaria ou interferir nos negócios de qualquer forma. Mas a melhor parte não foi a vitória legal, foi vê-los finalmente admitir o que sempre negaram. Meus pais perceberam que o filho favorito era um criminoso, e a filha sonhadora e ingênua havia acabado de destruí-lo sistematicamente no tribunal.
A expressão no rosto deles valeu cada noite sem dormir, cada dólar roubado, cada jantar em família em que precisei defender meu direito de existir. Achei que aquela vitória seria o fim da história. Estava errada. Uma semana depois, meus pais apareceram na padaria. Pela primeira vez em anos, minha mãe tentou ser gentil. Janice, querida, disse ela, com a voz melosa e artificial. Você pode retirar as acusações agora. Podemos ser uma família de novo. Isaac aprendeu a lição. Já sofreu o suficiente. Quase ri em voz alta. Eles não se importaram quando eu trabalhava 18 horas por dia para construir algo do nada. Não se importaram quando Isaac me roubava. Não se importaram quando eu mal conseguia respirar com o peso de administrar um negócio e ainda lidar com as exigências deles. Mas agora, quando o filhinho querido enfrentava consequências reais, de repente eu era família outra vez. Vocês só lembram que sou sua filha quando isso traz algum benefício para vocês, respondi, olhando-os nos olhos. Eu construí essa padaria sem vocês. Sobrevivi ao roubo do Isaac sem vocês. Ganhei o processo sem vocês. E vou viver a minha vida sem vocês também. O choque nos rostos deles foi quase cômico. Nunca tinham me ouvido falar assim com firmeza, com certeza, com a voz de alguém que finalmente parou de buscar aprovação. Você não pode estar falando sério, murmurou minha mãe. Janice, nós somos seus pais, completou meu pai. Não, respondi calmamente. Vocês são os pais do Isaac. Essa escolha vocês fizeram há muito tempo. Então, acompanhei meus pais até a porta, tranquei-a atrás deles e voltei a confeitar cupcakes para um pedido de casamento. Foi a tarde mais tranquila que eu tive em anos. Hoje, 3 anos depois daquela vitória no tribunal, minha padaria não apenas sobrevive, ela prospera além de tudo que eu poderia ter sonhado. Abri uma segunda unidade na cidade vizinha, com investidores que acreditam na minha visão, não no meu sobrenome. Contratei 4 funcionários em tempo integral que compartilham minha paixão por criar algo bonito e delicioso. Os clientes ainda fazem fila antes do amanhecer pelo meu pão de fermentação natural, e a cada temporada de casamentos chegam novos casais que confiam em mim para fazer parte do dia mais importante de suas vidas. Um jornal local fez uma matéria sobre histórias de sucesso de pequenos negócios da região. Guardei uma cópia pendurada na parede do meu escritório não porque eu ainda precise de validação, mas porque ela representa algo muito maior do que uma padaria. Representa sonhos que todos diziam ser impossíveis. O hobby que virou carreira. A garota boba que provou que podia construir algo real. Quanto a Isaac, sua reputação na nossa cidade nunca se recuperou. Todos sabem que ele é o homem que tentou roubar da própria irmã e foi pego. Mudou-se para 2 cidades adiante depois do processo, mas notícias correm rápido em comunidades pequenas. A última vez que ouvi falar dele, estava trabalhando em uma oficina mecânica, ainda vivendo de salário em salário, ainda culpando todo mundo menos a si mesmo pelos próprios fracassos. E meus pais? Hoje são estranhos. Estranhos que às vezes passam de carro em frente à minha padaria e diminuem a velocidade, como se quisessem parar, mas nunca param. Eles escolheram o lado deles numa guerra que começaram e perderam. Mas eu não apenas venci essa guerra. Eu a transcendi. Porque a vingança mais doce não é só provar que os outros estavam errados. É construir uma vida tão linda, tão bem-sucedida e tão autenticamente sua que a opinião deles simplesmente deixa de importar. Todas as manhãs, quando destranco as portas da minha padaria e sinto o cheiro do pão fresco que assei antes do amanhecer, lembro daquela adolescente que sonhava com esse momento enquanto a família ria do seu passatempo bobo. Ela ficaria orgulhosa do que construímos juntas, não apenas o negócio, mas a força de cortar laços com pessoas que nunca mereceram um lugar à nossa mesa. Às vezes, a coisa mais poderosa que você pode fazer é parar de tentar provar o seu valor para quem já decidiu que você não tem nenhum e começar a prová-lo para si mesma. E acredite, essa vitória tem um gosto mais doce do que qualquer doce que eu já fiz. Às vezes, a melhor vingança é simplesmente viver bem e se afastar das pessoas tóxicas que nunca acreditaram em você. Se essa história te inspirou a perseguir seus sonhos apesar dos que duvidam de você, curta o vídeo e conte nos comentários o momento em que você escolheu a si mesmo em vez da família. E inscreva-se para mais histórias sobre justiça, traição e o poder de construir algo lindo do nada. Porque, às vezes, a vitória mais doce é aquela em que você já não precisa da aprovação de ninguém.